Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Com muita alegria estamos aqui nessa noite, podendo rever os irmãos e queremos de antemão já expressar aqui a nossa gratidão. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17, nós vamos ler apenas um versículo, versículo 32. Capítulo 17, versículo 32. Todos acharam, digam, eu amo a Bíblia. Graças a Deus. Quem não achou, diga, eu também amo. Todos acharam. Capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Podeis sentar. Sigam, continuem orando por mim. Já oraram, mas sigam em oração por mim, né? No final desse culto, o cantor Cássio ainda vai louvar a Deus, tá certo? Já vai aí pensando, se organizando. No final do culto, o Cássio vai estar louvando a Deus. Meus amados, esse texto bíblico é um texto que me chama a atenção. Se os irmãos lerem com calma no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, Jesus, ele vai falar sobre diversos assuntos. O Evangelho de Lucas vai falar sobre várias temáticas, vai abordar a questão da cura de 10 leprosos, e a partir do versículo 20 até o versículo 37, Lucas, ele entra num assunto escatológico, ou seja, Lucas começa a relatar uma mensagem de Jesus sobre o futuro. Futuro sempre é uma coisa que nos causa uma certa expectativa, e em alguns casos medo, e em alguns casos esperança. Eu vi algumas pessoas comentando que esse inverno aqui no Nordeste desse ano será um pouco mais rigoroso. Então tem pessoas que já estão pensando, poxa, como é que vai ser esse inverno? Se organizando, se tem muita goteira em casa, começa a pensar em retelhar e tantas outras coisas. Mas o futuro, seja ele breve, a curto, médio ou longo prazo, é algo que desperta a nossa expectativa. Todos aqui certamente têm algum questionamento sobre alguma área da sua vida em relação ao seu futuro. Jesus, ele está falando aqui sobre o futuro não apenas de uma pessoa, mas sobre o futuro da humanidade. Ele está falando sobre a sua volta. Ele começa a trabalhar a temática de que um dia ele voltaria para o Pai, morreria, ressuscitaria, estaria com o Pai, como hoje ele está. Estamos aqui, mas ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. E a Bíblia diz lá nos últimos versículos de Mateus, capítulo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Enquanto ele não volta, ele continua conosco, ele está aqui, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Mas um dia ele voltará e promoverá o maior acontecimento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. A maior expectativa da igreja não é questões desse plano debaixo do sol, desse plano físico. Claro, nós temos planos, temos objetivos, até como crentes, até na perspectiva da obra de Deus, de avançarmos na evangelização, de avançarmos na educação cristã, de avançarmos no procedimento de oração, visitação. Amém, por isso devemos sempre planejar questões no aspecto da obra de Deus, como também na nossa vida como um todo, profissional, acadêmica, familiar. Não há nenhum problema em fazermos planos sobre o futuro, mas sempre temos um maior sonho, um maior projeto, a maior expectativa é que um dia Jesus voltará e dos nossos olhos será enxugado toda lágrima. O nosso céu não é aqui, o nosso descanso não é aqui, mas um dia cessará o pranto, cessará a angústia, é na volta de Jesus, o nosso céu está por vir. Quem diz amém? E Jesus está tratando sobre essa temática. E falando sobre isso, Jesus cita
para fazer uma certa comparação com a sua volta, ele cita 2 exemplos, 2 fatos históricos, narrados no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Gênesis. Ele cita o caso de Noé, do dilúvio, e ele cita o outro caso que é da família de Ló. Ele faz menção desses 2 fatos. E nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre esse versículo que ele citou aqui, versículo 32. Jesus, falando para a multidão, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu não me recordo de ver ou de ler na Bíblia Jesus mandar nós nos lembrarmos de alguma outra coisa senão esse. Por favor, eu sou falho. Se eu não me lembro agora, eu preciso saber. Porque Jesus chega e diz: se lembrem da mulher de Ló. Ele não diz: se lembre de Moisés, se lembre de Daniel, se lembre de Davi. Ele faz menção, claro, de Moisés, ele faz menção de Davi, ele traz a memória, mas por que ele diz aqui, se lembrem? Talvez você se esqueça da história de Ló, mas de vez em quando traga à memória a história de Ló, sobretudo da mulher dele. Mas por quê? Nós temos que nos lembrar da mulher de Ló. Nessa noite eu gostaria de compartilhar alguns motivos, rapidamente, pelos quais nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. No capítulo 19 do livro de Gênesis, existem algumas verdades ali sobre a mulher de Ló que a gente pode meditar. Antes, porém, é importante salientar que Ló, sobrinho de Abraão, foi alguém que decidiu espontaneamente ir habitar na terra de Sodoma e Gomorra. Em dado momento da história daqueles 2 homens, Abraão andando com Ló, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar Abraão e eles começaram a multiplicar sua fazenda, de modo que os pastores do gado de Abraão começou a contender com os pastores do gado de Ló. E a Bíblia diz que Abraão, olhando para aquela situação de crise, de relacionamento, para que essa relação não chegasse a ele e o seu sobrinho, ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló olhou pelos olhos naturais, ele não consultou a Deus, ele olhou uma oportunidade de continuar prosperando, mas sem pedir a direção de Deus, e a Bíblia diz que ele olha e vê as campinas do Jordão, um lugar extremamente verde ali para o seu pasto, e ele foi para lá, só que lá era a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão ficou cá, de cabeça baixa, e de repente Deus fala com ele e diz para ele: levanta agora a tua cabeça, olha desde o oriente até o ocidente, desde o norte até o sul, tudo eu te darei. Espere a direção de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente quer tomar decisões segundo o nosso intelecto, segundo a nossa maneira de pensar, segundo as nossas próprias experiências, segundo a nossa própria cosmovisão, e de repente a gente arrebenta com a cara, mas escolha Deus escolher por você. Espere a escolha de Deus para você. Mas voltando para Ló, Ló vai para lá. E ele, juntamente com a sua esposa e suas 2 filhas, vão habitar num local extremamente violento e imoral. Quem era a mulher de Ló? Lembrando-se da mulher de Ló, era alguém que habitava numa sociedade violenta e imoral. A Bíblia diz, lá no capítulo 19, versículo 5, do livro de Gênesis, que Deus mandou 2 anjos ir visitar Sodoma e Gomorra. E quando chegaram, encontraram Ló na porta da cidade. E aqueles 2 anjos conversaram com Ló. Ló levou para dentro da cidade e os anjos disseram: nós vamos dormir aqui por fora. Ele disse: não, venham para minha casa. Ele sabia que era uma cidade violenta e era uma cidade imoral.
E a Bíblia diz que quando eles estão na casa de Ló, já na hora de deitar, a Bíblia diz que os homens daquela cidade, desde os mais novos até os mais velhos, começaram a bater na porta. Abre a porta, nós queremos conhecer. Versículo 5 diz, estes homens que estão aí. Se vocês perceberem o contexto, esse conhecimento que eles queriam ter, não era muito prazer, tudo bem, não. Eles queriam ter contato sexual com aqueles homens. Aqueles homens daquela cidade estavam supondo que os dois anjos que estavam dentro da casa de Ló eram dois homens. E eles queriam ter um relacionamento homoafetivo com eles. Diga misericórdia. E a Bíblia diz que Ló saiu, deixou a porta fechada por trás dele e disse, não, olha, eu tenho 2 filhas. Se você quiser, eu trago as minhas 2 filhas aqui fora e vocês podem ficar com elas. Aí ele disse, não! E a Bíblia diz que eles correram para a porta, os anjos puxaram Ló para dentro, e a Bíblia diz que eles fez um milagre lá e feriram aqueles homens com cegueira. E eles ficaram cegos. Era uma cidade imoral. Era uma cidade que não tinha pudor. E era uma cidade violenta. Mas a Bíblia também mostra que esta mulher, a mulher de Ló, era uma mulher que estava correndo perigo com a sua família. No versículo 13, a Bíblia vai dizer que aqueles anjos, ao acordar no outro dia, ao amanhecer o dia, os anjos chegaram para Ló e disseram, Deus vai destruir essas 2 cidades. Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. E vocês precisam sair daqui. Que Deus vai destruir, vai. Vocês vão ficar aqui, saiam daqui. Então, a mulher de Ló habitava numa cidade imoral, numa cidade violenta, e ela agora estava sofrendo um risco de vida muito grande, porque estavam habitando ali, e Deus iria destruir aquela cidade. Mas, versículo de número, eu li o 13, agora versículo de número 16, eu descobri um aspecto aqui da mulher de Ló. Observe comigo, lá em Gênesis, capítulo 19, acompanhe por favor, versículo 16, a Bíblia diz que os anjos, vamos lá, vamos ler o 15, e ao amanhecer os anjos apertaram a Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade, uma cidade injusta. Detalhe, eu não fiz menção, mas no versículo 14, a Bíblia diz que Ló vai falar com os seus genros. Ló queria levar a mulher, as 2 filhas e os genros para fora da cidade. Só que os genros, quando ouviram a notícia, disseram, ele está zombando da gente. Que história é essa que vai ter, que Deus vai destruir essa cidade? Que conversa? E a Bíblia diz que o tiveram como zombador. Aquilo é consequência das escolhas lá de trás. Ló escolheu levar suas filhas para serem criadas em Sodoma e Gomorra. Jó escolheu levar suas filhas para contrair matrimônio com homens de Sodoma e Gomorra. E agora, no momento crucial da vida dele, aqueles homens não temem a Deus, os seus 2 genros, e não querem segui-lo. E aí a Bíblia diz que no versículo de número 16, ele, porém, demorava-se. Parou para pensar? Que Deus nos guarde. Imagine só que dizendo, olha, está vindo aí, sei lá, uma quadrilha, alguma coisa, que vai nos assaltar aqui, ou o prédio está caindo, você ficaria demorando aqui, deixa acontecer, qualquer coisa eu escapo na hora, no último momento, tal. A Bíblia diz, os anjos disseram, Deus vai destruir, foge daqui, e a Bíblia diz que ele nem aí, ó. Não só ele e a sua família. Os genros pioraram. Qual é a terceira coisa que eu vejo na vida dessa mulher de Ló? Primeiro, ela habitava num lugar violento. Segundo, estava correndo perigo. Terceiro, estava indiferente
a voz de Deus. Deus avisando. Deus dizendo, vai acontecer um caos aqui. E eu quero livrar vocês. Eu não quero que vocês passem por esse caos. E a mulher nem aí. Ló nem aí. A Bíblia diz que eles se demoraram. Mas veja ainda no versículo 16. Eu aprendo outra coisa com essa mulher. E aqueles varões, os anjos, pegaram, ou lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Mesmo eles sendo negligentes, a Bíblia diz que um anjo pegou Ló, pegou a sua mulher, levaram para fora. Outro pegou as suas 2 filhas, levaram para fora. Ato da misericórdia de Deus. Eles não respondiam positivamente à vontade de Deus. Eles não tinham força para obedecer à vontade de Deus, mas mesmo assim, Deus é tão bondoso, tão misericordioso para com eles, que pega na mão deles e leva para fora da cidade. Eu aprendo com a mulher de Ló, que a mulher de Ló foi alguém que experimentou a misericórdia de Deus. Ela experimentou a misericórdia de Deus, Deus avisando, Deus orientando, Deus convocando, mas Deus pega pela mão, ela não tem força, ela está tão entranhada naquela cultura perversa, que ela não sente desejo de sair de lá. Aí Deus vai lá, pega na mão e coloca para fora. Quantas vezes em nossa vida isso acontece? Deus fala, Deus nos orienta, e de repente nem força a gente, Deus dá ali um livramento aqui, dá um livramento ali, protege aqui, envia um anjo ali, dá vitória aqui, dá vitória ali, a gente nem percebe, mas a mão da misericórdia de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas a Bíblia diz, uma outra característica da mulher de Ló, é que ela recebeu, juntamente com a sua família, uma estratégia de fuga. Deus tira de fora da cidade, e Deus dá uma estratégia, olhe comigo, veja aqui no versículo de número 19. No versículo de número 19, eu vou ler o 17. E aconteceu que, tirando-os fora, olha o que os anjos dizem: escapa-te por tua vida. Escapa. Escapa dessa cidade. Sai daqui. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, quando você obedece à voz de Deus, quando você foge do lugar que Deus está mandando você fugir, é um bem que você faz para a tua alma. Escapa, não é para fazer uma coisa bonitinha para sair no Face, no Instagram, ou seja lá onde for, não. Você está escapando pelo bem da tua vida, cai fora. Alguém quer te ver lá em Sodoma e Gomorra, alguém quer acabar com a tua vida, mas Deus chega e diz: escapa, tem escape para a tua vida. Sai daí. Se você ama a sua alma, se você ama a sua vida, se você tem amor próprio, escapa pela tua vida. Sai daí. A estratégia era essa. Escapa. Segundo, ele diz: olha, outra estratégia, não olha para trás de ti. Perceberam? Eu costumo dizer de vez em quando para o meu menino, às vezes meu menino está caminhando comigo, eu não sei se ele está lá nas crianças ou está por aqui, deve estar por aí, minha esposa está aqui comigo, minha esposa, meu menino, eu não sei, eu não estou conseguindo ver. Levanta a mão aí, minha esposa, onde está? Ah, está ali atrás, está atrás da coluna, por isso que eu não estava vendo. E às vezes eu estou andando com ele, caminhando com ele, de repente ele vê alguma coisa e fica andando para frente e olhando para trás. Eu disse: ei, olha para frente, tu vai cair. Nós temos uma grande tendência de, quando estarmos olhando para trás, perder o foco. Paulo vai dizer o seguinte lá em Filipenses: esquecendo-me
das coisas que para trás ficam. Eu prossigo pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Meu querido, tira o rosto, tira os olhos do retrovisor, senão até o carro vai bater. De vez em quando a gente olha para lembrar porque não deve ir para lá, mas olha para frente, olha para o foco, foca no objetivo de Deus na sua vida. Quantas vezes o inimigo quer nos levar para as culpas do passado, para os fantasmas do passado, para os traumas do passado, ou para os medos e tantas outras coisas, os erros e acertos, mas Jesus nos chama, nos conclama: se você quiser escapar, pare de olhar para trás. Ele diz para ela, diz: olha, escapa pela tua vida. Não olhes para trás de ti. E ele diz mais: e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Não pare. Em fuga não se pode parar. Eu descobri que na vida cristã é uma grande maratona. Vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Vida cristã é uma longa caminhada. E que nessa caminhada você não pode nem olhar para trás e não pode parar. Você pode diminuir o ritmo, você pode diminuir a cadência, mas você não pode parar, porque Satanás ele está atuando dia a dia, mas maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Não pare. Se você chegou aqui nessa noite dizendo: eu vou parar, eu vou jogar tudo para cima e eu vou parar por aqui, não dá mais, meu querido. Jesus está aqui com você, ele toma pela sua mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudo. Quando as forças saírem, acabarem, terminarem, há alguém maior do que você que lhe toma pelas mãos, lhe coloca no braço e lhe carrega com a sua graça poderosa. Isaías vai dizer: olha, os jovens se cansarão e os mancebos de exaustos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Esse texto me dá uma lição tão grande, porque às vezes a gente se sente um zero à esquerda, mas esse texto está dizendo que o crente, que o fiel a Deus, que quem serve a Deus se cansa. Ele diz que os que confiam no Senhor, ele não diz os que confiam no Senhor, eles não se cansam, não. Ele diz os que confiam no Senhor, nunca falta força. Ele não diz isso, não. Ele diz os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor, sua força pode até diminuir, ele pode até pensar que vai parar, mas à medida que ele confia em Deus, Deus renova, Deus dá força onde não tem força, ele multiplica a força de quem nem tem vigor. O texto anterior diz isso, e ele renova. E você não para. Você pensa que vai parar, ele renova. Você continua para que você e eu aprenda a depender dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os anjos dizem a Ló e a sua família, inclusive a mulher: escapa pela tua vida, não olhes para trás, não pare e foge para um monte, vai para um lugar seguro, vai para a rocha que é Jesus, aplicando aqui para vocês. Aí Ló negocia com Deus, ele disse: não, Deus, eu não quero ir para um monte não, deixa eu ir para aquela outra cidade pequenininha ali. Eu estou lendo o texto por conta do tempo, e o texto vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Deus, tudo bem, ok, vai para aquela cidadezinha, mas escapa pela tua vida. Não pare e não olhe para trás. Então a mulher de Ló, ela recebeu uma estratégia de fuga. Mas a Bíblia também vai dizer, no versículo de número 26, 19 e 26, e a mulher de Ló olhou
para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Depois de tudo aquilo, a mulher de Ló sai da cidade, tirada pelos anjos. Eles começam a caminhar, Ló, a mulher e as filhas. E em dado momento, quando Deus começa a mandar enxofre para aquela cidade, começa a descer enxofre, fogo, começa a destruir a cidade, a Bíblia diz que a mulher desobedeceu a orientação de Deus e olha para trás. E aí eu aprendo que aquela mulher, ela estava geograficamente fora da cidade, mas a sua mente, o seu coração, a sua alma estava na cidade. Aquela mulher estava com os pés fora de Sodoma, mas o seu coração estava dentro de Sodoma e Gomorra. Aquela mulher estava fora da cidade, mas seus planos, seus objetivos, seus sonhos queriam ser realizados em Sodoma e Gomorra. Queridos, Jesus traz esse texto se referindo à sua volta. Ele vai voltar. O seu lugar e o meu lugar não é aqui. Escapa pela tua vida. Aleluia. Eu aprendo nesse texto que eles estavam coletivamente atendendo a orientação de Deus, saindo de Sodoma e Gomorra, como eu e você estamos aqui coletivamente nesse culto maravilhoso, servindo, adorando a Deus. Mas eu percebo que na rota de fuga, em determinado momento, existe uma responsabilidade pessoal. Por mais que estamos juntos numa rota de fuga, mas cada um é responsável pela sua alma. Cada um estava fugindo. Mas aquela mulher de Ló, de repente todos estavam focados na cidade pequenininha que estavam indo, mas aquela mulher estava com o coração desejoso de ir lá. Aí o que aconteceu lá, e o que eu deixei lá, e o povo de lá, e aquilo de lá, e ela olha para trás e ela fica no meio do caminho. Jesus tem uma rota de fuga para mim e para você. Esse mundo vai se acabar, irmão. Isso é conversa. Os dois genros de Ló disseram isso, que nada Deus destruiu. No dilúvio, a multidão, a maioria maciça daquela geração dizia, não vai ter dilúvio coisa nenhuma. Só 8 pessoas disseram que ia ter e entraram na arca e Deus mandou o dilúvio. Deus não está preocupado com a opinião pública. Deus não está preocupado com aquilo que o povo está dizendo, com o ibope, disso ou daquilo. Deus está preocupado em cumprir o seu propósito e Ele vai voltar. Queira, não queira, Ele está voltando. Aleluia, quantos creem nisso? Aleluia. E Ele colocou uma estratégia de fuga. Ele enviou seu filho. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sou eu. Redirecione, eu sou aquele monte de segurança, que você ao sair daqui tem que olhar para lá. Eu sou aquela cidade refúgio, onde você pode se abrigar, onde você pode sentir-se seguro. Jesus está aqui nessa noite e está dizendo, meu filho, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho melhores planos para você, escapa-te pela tua vida. Não pare, olhe para mim e serei salvo. E não olhe para trás. Vão surgir convites. Vão surgir convites. Irmão, lembra daquela mesa de bar? Irmão, lembra daquilo outro. Satanás vai lançar setas na sua mente, mas você vai dizer, o meu céu, o meu mundo, o meu ideal, os meus planos maiores não estão aqui, está na minha cidade celestial, Nova Jerusalém, está lá. Aleluia.
Os meus pés estão aqui, eu trabalho aqui, eu estudo aqui, eu constituo família aqui, mas o meu futuro está lá, na mansão celestial. Está lá e eu não posso sair dessa rota de fuga. Eu tenho que andar por esse caminho, um pé por cima do outro. Eu tenho que andar abraçado, agarrado com Jesus. Ninguém me tira de perto dele. Ele é a minha rota de fuga. Ah, mas alguém se desviou, alguém se atropelou no meio do caminho, alguém está olhando para trás, irmão. Escapa pela tua vida. Se você ama a sua alma, vem para Jesus nessa noite. Se alguém nessa noite que chegou aqui neste lugar, sabe, a sua consciência diz, Jesus vai voltar. Há pouco tempo, mais uma vez, as notícias estão rolando aí, né? Planeta de ponta cabeça, rumores de guerra, as geleiras se descongelando, o mundo está saindo de uma situação de organização para desorganização. Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, Ele vai voltar. E eu quero, meu amigo, minha amiga que chegou aqui nessa noite, lhe ver no céu. Mas para que você chegue lá, você tem que passar por um caminho de fuga chamado Jesus. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus? Alguém aqui que veio aqui neste lugar para ouvir uma palavra de Deus? A palavra de Deus para você hoje é uma palavra de livramento. Deus não quer que você vá para o inferno, Deus quer que você vá para o céu, mas escapa-te pela tua alma, creia no Senhor Jesus, confesse os seus pecados e você vai ser salvo. A escolha é sua. Onde está uma pessoa nessa noite aqui que deseja entregar a vida para Jesus? Se tiver alguém, entregue sua vida para Jesus. E meu irmão, minha irmã, nós que estamos no caminho de fuga, continue olhando para Jesus. Continue olhando para Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor diz, olha, visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Não tira o olho de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Parou para pensar? Jesus mandou lembrar-se da mulher de Ló, um péssimo exemplo para nós, para que a gente não possa reproduzir o exemplo dela. Mas aqui o escritor aos Hebreus, anos depois, ele diz, gente, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa? É a do capítulo 11, os heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que venceram, que lutaram, que pelejaram, mas não arriaram as armas e venceram. Ah, quanto exemplo maravilhoso, Moisés, Baraque, e tantas outras pessoas que estão ali, e eles venceram reinos, taparam a boca do leão, escaparam ao fio da espada, outros foram mortos, e a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Aí o escritor aos Hebreus diz, olha, nós estamos rodeados desses exemplos, desses testemunhos. Diante disso, olhe para Jesus. Não pare, não desanime, tem tanta coisa para a tua vida. Deus tem tanta coisa nova, maravilhosa, um caminho de vitória para você. Olha para Jesus. Eu te convido nessa noite, olha para Jesus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.